Você vai morrer congelado. Não, mas aí eu volto. Eu fico 2 dias e volto. Hein, gente? Essa é a diferença entre turista e o morador. Então, é legal passar frio? É legal. 2 dias? É legal. Agora, morar aí, que nem o Igor? Não, obrigado, eu passo. Eu, turista. Eu, Igor, eu vou como turista, tá bom? Vai como turista, vai gostar, professor. É, Olha ué. aqui, como é que já tá aqui, ó. 7 graus. É. Mas então, gente, nossa turma é pequena, né? Então, vocês têm que... A gente tem que ter um diálogo aqui pra turma, pra discussão fluir, né? Vocês têm que participar, tá bom? Então eu vou chamar todo mundo aí que tá apagado. O Gabriel, a Hanna, a Júlia, todo mundo tá aparecendo aí. Eu vou chamar pra gente discutir, tá bom? Nicole, o Renato, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou chamar vocês Tudo bem, professor. pra saber se vocês estão acordados, pra saber se vocês estão jogando algum jogo, ou pra saber se vocês estão vendo o TikTok, tá bom? Então, vocês leram a ementa da disciplina? Vocês têm alguma dúvida? Todo mundo leu? Todo mundo. Alguém que tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida sobre a avaliação, sobre o conteúdo? Eu li, eu só fiquei na mesma dúvida que vocês leram, você já respondeu. Você tinha que escrever um resumo dentro daquelas caixinhas, mas não precisa se limitar a isso não, né? Pode escrever em formato de texto. Claro, pode ser um texto dissertativo, claro. Aquilo é só para organizar as ideias, tá bom? Então, a primeira discussão que a gente vai fazer hoje tem a ver, é fazer uma discussão geral sobre a sociologia do desvio, né? É a gente entender que o desvio, né, na sociedade, ele é absolutamente normal, né? Parece contraditório, né? Mas o desvio é absolutamente normal. O desvio está disseminado em toda a vida social, né? E qual que é a principal característica do desvio? Qual que é a diferença entre desvio e crime? Vocês sabem? Do ponto de vista intuitivo, assim, o que vocês acham? Qual que é a diferença entre eu assumir um comportamento desviante e assumir um comportamento criminoso? O que vocês acham? Na verdade, não é de intuição. Eu tava dando uma olhada no texto lá e, assim, pelo que eu entendi, né? Posso estar equivocada. Ah, então tá bom. Mas desvio é meio que um comportamento diferente do aprovado socialmente, não necessariamente criminoso. É uma coisa que desvia do padrão. Não, desvia da expectativa. Desvia da expectativa das pessoas. Então, por exemplo, me dá um exemplo de um comportamento que é considerado desviante e é considerado conformista. O mesmo comportamento é considerado desviante e pode ser considerado conformista. Normal, né? Não vamos usar normal, não. Vamos usar conforme as regras, né? Um comportamento convencional, um comportamento desviante conforme as expectativas sociais. Pode ser, por exemplo, dentro de uma bolha? Por exemplo, sei lá, fumar maconha, por exemplo. Teoricamente é um comportamento desviante, mas dentro de algumas bolhas pode ser considerado normal. Isso. Então a referência para o desvio é o grupo. É a reação social do grupo. Então, por exemplo, vamos pensar no comportamento do turista. Quanto que o comportamento do turista pode ser considerado desviante ou pode ser considerado conformista? Por exemplo, no carnaval. Vamos pensar no... Né, o carnaval é uma festa, não é? Como que a gente define o carnaval? Uma celebração uma festa, música, uma celebração da vida, né? Então, me fala um comportamento no carnaval que pode ser considerado desviante e pode ser considerado conformista. Eu acho que, seguindo um pouco na linha da Cecília, por exemplo, ficar muito bêbado. Eu acho que é algo comum no carnaval, é algo esperado, mas se você fizer isso no dia a dia, você está desviando, né? Você está desviando. Isso. Então, o importante é a reação social ao seu comportamento. Então, por exemplo, o carnaval é um espaço social de interação, né? Que as pessoas interagem, que as pessoas consomem drogas e interagem, e que as pessoas buscam se relacionar sexualmente. Então,
o carnaval sempre foi considerado um espaço de um afrouxamento das regras, né, das regras de interação e das regras de contato sexual, de interação sexual. Então sempre foi considerado normal, né? Agora com o movimento feminista, né, um movimento anti-assédio, anti-violência sexual, contra o estupro, contra o assédio sexual, as regras voltaram a ser mais rígidas, não é isso? As pessoas não aceitam mais qualquer tipo de abordagem, qualquer tipo de interação. Então no Carnaval de Belo Horizonte, as mulheres estavam escrevendo, as mulheres escreveram no ombro, você lembra? Não é não. Porque o corpo feminino sempre foi um corpo invadido, não é isso? Sempre foi um corpo pouco respeitado. E aí no Carnaval as regras afrouxam, mais ainda. Então o sujeito bate a mão na bunda, não é isso? Então tem todo tipo de... E aí a Larissa está até rindo, as pessoas podem rir e levar isso de uma forma mais ou menos... É porque, na verdade, eu acho muito absurdo, sabe, Fred? Mas as pessoas levam... Mulher passa no Aí você carnaval, bate a mão na bunda da mulher, aí você olha para ela, acha que ela gostou, né? Na verdade ela achou aquilo uma agressão, uma coisa absurda. E aí o cara achou, legal, né? Você gostou, né? Então, dependendo do grupo, dependendo da época, né? Ou da mentalidade do grupo, pode ser considerado normal. Olha, ela tá aqui, ela bebeu, né? Ela tá com uma roupa... tá mostrando o corpo dela, está expondo o corpo dela, então é o momento disso. A pessoa, fora do carnaval, o cara vai ter um comportamento absolutamente convencional, no trabalho, na escola. Ele não é um estuprador em série, ele não é um psicopata, né? Mas ali, só que agora não, agora as normas sociais voltaram a exigir um comportamento não aceitar, né? A sensibilidade da sociedade, dos grupos sociais, aumentou. Então esse comportamento não é mais tolerado, né? Então você tem agora a prefeitura fazendo campanha contra o assédio. Você tem os movimentos sociais, os movimentos feministas. Você tem a imprensa fazendo campanha, né? Então você tem o poder público, os movimentos sociais, a imprensa, a polícia, né? Ou seja, as coisas mudaram, né? Só que a mudança, ou seja, quando o comportamento era considerado normal e passa a ser considerado desviante, essa mudança é muito lenta. Ela não acontece na base da lei, né? Porque a lei ela classifica o comportamento como desviante, como criminoso, né? Quer dizer, e aí aquilo automaticamente passa a ser classificado como criminoso. Mas na vida social não é tão assim. A vida social é mais complexo do que isso, né? Então, outro exemplo clássico é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? O Estatuto foi promulgado, foi aprovado em 1990. O Estatuto busca regular, né? Ele coloca um monte de leis e um monte de instituições entre a infância, a criança e os pais. Então o Estatuto fala assim, olha, a relação entre os pais, que é uma relação desigual, né, de muito poder, pai e a mãe, e a criança, a infância, né, não é uma relação, não pode ser uma relação baseada na arbitrariedade, na violência. Então você coloca o Estado para regular. Só que as pessoas não aceitam, as pessoas não reconhecem isso, né? Então o Estatuto, ele mudou completamente, né, a natureza da relação entre crianças e pais, só que a vida social, os grupos sociais, né, que se pautam pela tradição, que se pautam pela religiosidade, que se pautam pelo hábito, pelos costumes, né, não reconhecem essa interferência, né? Então, o crime, essas mudanças, né, de comportamento, elas demoram muito tempo, né? Então, em relação ao corpo feminino, idem, né? Então a gente tem agora a lei mudou, né? Antigamente estupro era o tipo penal do estupro cobria um comportamento muito específico, né? Quando você tinha agressão, com penetração, etc, etc. Agora largou. Agora o tipo penal na legislação ele cobre muitos tipos de comportamento, ficou muito mais amplo, né? O rol de comportamentos que pode ser considerado uma violência sexual, um estupro, é muito maior.
né? Só que a sociedade não muda, não reconhece essa mudança como automática, né? Então a gente tem, os grupos sociais têm muita resistência à mudança, né? Então esse é um ponto. Então outro exemplo, por exemplo, do turismo que a gente pode pensar, né, é o carnaval. Aqui a gente está falando do carnaval, é a parada gay, por exemplo. Então, no dia da parada gay, parece que a gente vive numa sociedade absolutamente tolerante, não é? Todo mundo vai pra rua, todo mundo curte as músicas do Pablo Vittar, aquela voz de garça que ele tem, né? Aquela voz chatinha que ele tem. Curte a Anitta, curte todo mundo. Acha que é uma festa, parece uma festa absolutamente convencional, né? Aí no dia seguinte a gente tem a marcha para Jesus, que é todo um movimento social, político, religioso, cultural que condena a parada gay, né? Então, o desvio ele é muito fluido, ele depende da reação social, não da sociedade como um todo, mas de grupos dentro da sociedade. Então, o comportamento gay, né, uma orientação sexual, né, não hétero, né, ela é absolutamente condenada por essas pessoas, né, como um desvio, um pecado, como algo que deve ser corrigido, né? Existem propostas de terapia, né, para corrigir o comportamento das pessoas. Então é tudo muito violento, né? A reação social das pessoas é muito violenta. Então a sociedade, o desvio é absolutamente comum. Por quê? Porque a sociedade é muito heterogênea, né? Não tem como. Vamos pensar que a sociedade brasileira tem 210 milhões de indivíduos, né? Cada indivíduo ele é atravessado por valores que são muitas vezes conflitantes. Então você tem um indivíduo que é católico, que é de esquerda, né? Então você tem aí, e é machista, daí você tem outro indivíduo que é feminista, católico e de esquerda, aí você tem um outro indivíduo que é de direita, que vota no partido de direita, mas ele é liberal em alguns costumes, né? E é de uma ala da igreja católica mais progressista. Então, esses valores, essas normas que estão disseminados, né, na vida social, né, estão no ar, a gente respira e nem percebe que está respirando isso, né, que como que se dá a nossa formação, nossa socialização, né? O processo de socialização ele é muito lento, né? Começa com a família, começa com a família primária, a família extensa, com a mídia, né, com toda a informação que a gente recebe dos meios de comunicação, na escola, nos pares, né? Então a nossa socialização é um processo muito lento. Muitas vezes a nossa socialização ela é conflituosa. A gente tem orientações, a gente tem valores que são conflituosos, né? Então, às vezes a gente tem um pai conservador e uma mãe liberal, né, progressista, né? Ou você mesmo tem uma adesão a valores, né? Você é feminista, mas você é contra o aborto, você demoniza o aborto, sei lá, né? Você pode ser feminista e pode demonizar o aborto. Você pode ser católica e pode ser a favor do movimento lésbico, né? Você pode ser protestante, então você pode ter uma orientação política liberal e ter um costume conservador. Então, o tempo todo, a gente, né, dentro do próprio indivíduo, dentro da nossa própria visão de mundo, a gente é perpassado por esses valores que são conflitantes, né? Então, se a gente imaginar que a gente vive numa sociedade muito heterogênea, muito diferente, né, uma sociedade urbana, multicultural, multiétnica, muito desigual, atravessada pelas mídias sociais, muita informação, por formação de grupos, né? As mídias sociais, as redes sociais, elas catalisam, potencializaram a formação de grupos, de identidades, né? A gente tem dezenas, milhares de identidades de grupos, né? De grupos identitários, assim. Então, essa riqueza da sociedade faz com que os grupos se oponham, né? Então a gente tem grupos, tem centenas, milhares de grupos sociais, tem identidades, né? E essas identidades necessariamente vão entrar em choque. Então você pode ter uma pessoa absolutamente liberal e contra a maconha, acha que a maconha tem que ser criminalizada,
né? Assim, contra a maconha não. Acha que a ação social do Estado tem que permanecer dentro da segurança pública. Você tem que criminalizar esse comportamento e não deslocar para a saúde pública. Né? Porque maconha não é uma coisa trivial, né? Nem álcool é trivial, nada é trivial. Cigarro, tudo isso tem impacto do ponto de vista da saúde coletiva. Mas ao mesmo tempo o indivíduo tem direito, ele tem liberdade. Né? Ele pode usar uma droga legal ou uma droga ilegal e isso não causar nenhum dano para as pessoas. Né? Então, essa liberdade do indivíduo é um problema para os grupos sociais. Né? E mais do que isso, a identidade entre os grupos é um problema. Ela necessariamente vai se chocar. E aí, necessariamente, a gente vai considerar o comportamento do outro, que pertence a outro grupo, desviante, em relação aos valores do nosso grupo. Né? Então, o desvio ele é muito complexo. Né? O crime... Então, por exemplo, as pessoas... vamos pensar em exemplos no turismo, né? Além do assédio, que a gente falou no carnaval, né? Então, o exemplo mais claro que a gente pode pensar na liberdade das pessoas, né? E na celebração da festa e no consumo de álcool, né? Que as pessoas querem interagir, querem ter interações afetivas, sexuais, é que existem, os limites agora são maiores. Antes não tinha limite, antes o corpo feminino era muito desrespeitado, invadido, né? A gente pode pensar em outros exemplos também no turismo, né? Podem ser considerados o mesmo comportamento. É isso que é importante do desvio, viu, gente? O mesmo comportamento, dependendo do grupo, da reação social daquele grupo, ele pode ser um comportamento conformista, convencional, né? Ou um comportamento desviante ou até criminoso. Né? Então vamos pensar num turista, por exemplo, uma menina de 20 anos, que está fazendo um mochilão, né? E fazendo um mochilão pelos países islâmicos. Né? Então um comportamento, o que seria um comportamento absolutamente convencional? Né? Por exemplo, ir para a praia. Né? Como que é a reação num país islâmico de uma mulher sozinha? Só o fato da mulher estar sozinha já é um problema, você sabe, né? A mulher, ela não pode estar sozinha. A mulher sozinha é como se fosse uma criança desamparada, uma criatura, uma pessoa vulnerável, né? Então ela vai para a praia, aí ela acende um cigarro, pega uma Heineken gelada, sozinha, né, que está quente, vai para a praia e usa uma roupa de praia. O que é uma roupa de praia, gente? O que é uma roupa de praia? Você mostra o corpo, não é isso? Quando você vai para a praia, você não fica de camisa, né? Você não fica de blusa, né? Você mostra o seu corpo. Então, como vocês acham que é uma reação? Não crime. Como que as mulheres, como que as pessoas vão reagir ao comportamento desse? De uma turista, né, inglesa, brasileira, francesa, né, num país, indo na praia num país islâmico. Eu acho que ela tem que ficar olhando, com certeza, e fazendo comentários. Muitas pessoas também, dessas mulheres, eu acredito que vão buscar se afastar, porque eu acho que elas acham, o pensamento de que aquilo é muito errado, então elas vão buscar ficar longe dessas pessoas que estão, né, com o corpo mais à mostra. E eu acho que, assim, comentários também vão acontecer, enfim, podendo haver xingamentos, entre outras coisas. Sem dúvida, grande parte Pode falar. Desculpa, eu só queria fazer uma reflexão, porque assim, eu nunca tive contato com esse conceito de desvio e crime, essas coisas. Uma coisa que tá ficando um pouco clara pra mim é que o desvio ele tá muito ligado à percepção de um grupo, ou de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas. Então, tecnicamente, qualquer coisa que eu possa fazer, ou que outra pessoa possa fazer, é um desvio. Porque, por exemplo, se, sei lá, for comprar pão na padaria 10 horas da manhã, vai vir uma pessoa perceber, nossa, eu não quero, sei lá, um LGBT participando da economia da sociedade. Então, ele tá praticando um desvio. Então, tecnicamente, qualquer coisa que qualquer pessoa possa fazer é um desvio. É mais ou menos nessa vibe? Tem a ver com valor, tem a ver, não é ir na padaria comprar alguma coisa, tem a ver com a sua identidade. Se você tem uma identidade que choca com os valores de um grupo social, um grupo religioso, por exemplo, ou com a moralidade convencional, você vai sofrer a reação desse grupo social. Essa reação não necessariamente vai passar pela lei, mas vai passar aquilo que a Júlia falou, vai passar pelo comentário, pela fofoca, pelo olhar de repreensão, né? Então, o desvio, as reações sociais ao desvio são muito insidiosas, né? Então as pessoas fazem pequenos risos, né?
sabe? A reação social é jocosa, ela ridiculariza. Ah, você viu aquele cara? Ele é viado. Ah, você viu aquele cara? Ele é gay. Então, ou às vezes um riso, né? Um pequeno riso, uma pequena reação com olhar, né? Então, o desvio, ele é mais complexo do que o crime, né? O crime, hoje em dia, né? Hoje, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a liberdade, né? Das pessoas. Então, as pessoas têm direito de casar, têm um direito civil, por exemplo, né? De casar. Pessoas, né, do mesmo sexo casam, né? Só que a vida social não reconhece isso. Então, o mundo das leis, você conhece aquela expressão mundo das leis? Não é a lei do mundo. Existe uma lei do mundo, que é a vida social, que é a fofoca, que é a condenação, que são as minhas normas, os meus valores, do grupo social que eu pertenço, e existe o mundo das leis. O mundo das leis, normalmente, ele tem muita dificuldade de penetrar, ele tem muita dificuldade de alterar o comportamento do mundo social. O mundo social, ele é mais duro, ele demora mais para mudar, né? Então, o fato do STF reconhecer que eu posso casar com um cara, por exemplo, né, que é um comportamento absolutamente convencional, né? Tem coisa mais careta do que casamento, né? Hein, gente? Eu sou casado, né? Então eu posso falar. Então, tem coisa mais chata do que casamento? Não, não tem. E hoje os caras querem casar, as pessoas... os gays querem casar, as lésbicas querem casar, querem ter filho, que é a coisa mais chata ainda do que ter filho, né? Casar e ter filho. Então eles querem... É muito curioso isso, né? Como um movimento social, ele busca, na verdade, essa integração, ele busca um comportamento convencional, né? Olha, eu quero ter direito de ter um casamento civil, eu quero ter direito de ter um casamento religioso, eu quero ter direito de ter filho, né? Pode ser por gestação, se for o caso de 2 mulheres, por exemplo, uma pode gestar, ou adoção, né? Então, esses movimentos sociais que são considerados muito desviantes pela reação social, né? Não pela lei. Pela lei já existe uma legitimidade, eles já são reconhecidos pela lei, mas pelos grupos sociais não. O que eles querem, na verdade, é ter comportamentos absolutamente convencionais. As pessoas querem casar, é o mais chato do mundo casar. Querem ter filho, né? Querem ter... Eu acho que... Desculpa, pode falar, Igor. Não, eu falei casar no Pit Park, levar o filho no Pit Park. É isso mesmo, tem esse comportamento absolutamente previsível da classe média, né? Mas eu acho que, tipo assim, referente especificamente a isso, eu acho que a comunidade LGBT, tipo assim, tem um significado maior que é, tipo, conseguir acessar e ter oportunidade de fazer coisas que eles nunca tiveram, nunca pensariam que conseguiriam. Claro, eu entendo assim, isso, eu eu acho que, entendo. tipo assim, é engraçado tentar enxergar essas coisas, porque, tipo assim, para pessoas héteros, casamento e essas, como é que eu posso dizer? Celebrações e cerimônias convencionais têm um significado e para pessoas LGBT tem outro, entendeu? Então, tipo assim, é legal entender a dinâmica dessas coisas. Não, você tem razão, eu entendo. Sim. Você tem razão. Também que você falou, porque, tipo assim, desvio é um pouco complexo para mim entender, mas eu tô tentando entender aos poucos. E é engraçado que você falou, por exemplo, quando uma pessoa LGBT vai fazer qualquer coisa e tem pessoas rindo dela, tipo assim, elas estão rindo desse comportamento, sei lá, do desvio. Mas essas pessoas que riem, tipo assim, você tá sendo um pouco meta, então eu vou ficar um pouco complicado, mas as pessoas que riem dos LGBTs também estão tendo um comportamento desviante para o outro grupo, entendeu? Então, tipo, basicamente, qualquer ação, atitude, coisa que é feita na sociedade pode ser considerado um desvio ou uma atitude conformista. Eu acho, eu não sei também. Tem a ver com a reação social, né? Então, por exemplo, se eu estou andando com meu pai tem 80 anos, ele é do interior do Maranhão. Então ele acha que 2 caras de mão dada, 2 caras se beijando, é algo inconcebível. A reação dele vai ser como se ele tivesse visto o Super-Homem e a Mulher Maravilha se beijando, né? Ou seja, vai ser algo absolutamente inesperado, absolutamente não conforme as normas do grupo social dele, que é do interior, tem uma mentalidade ainda rural, né? De uma mentalidade religiosa. As pessoas que ele interagem, todas são heterossexuais. Então, a reação das pessoas, a gente tem que reconhecer isso, que a reação das pessoas não é uma reação artificial, né? A reação das pessoas tem a ver com a vivência delas, tem a ver com as crenças delas. Então, os valores, eles são muito arraigados na gente, em todo mundo. As pessoas reagem muito. Então, o meu pai vai ter uma reação como se ele tivesse visto um alienígena, né? Como se ele tivesse visto
o Bolsonaro dando um beijo na boca do Trump, né? Um beijo gostoso, coisa horrível, né? Então, eu vou ter uma reação mais conforme que eu entendo que aquele comportamento é normal, é previsível, é conformista, né? As pessoas têm direito de se tocar em público, né? Então, a minha reação ao meu pai vai ser maior do que a reação àquele beijo. Você tem razão, né? Então eu vou falar com ele, olha, os seus valores, eu considero que os seus valores são anacrônicos. Os seus valores não estão acompanhando mudança social, não é isso? A vida social é dinâmica, ela muda. A gente não vive mais numa sociedade rural, vive? Hein, gente? Não. A gente não vive mais numa sociedade homogênea, né? Então as pessoas viviam numa cidade que todo mundo era heterossexual. Todo mundo tinha um comportamento parecido. A gente vive em Belo Horizonte de 2021, não é Belo Horizonte dos anos 60, quando meu pai chegou aqui. Não é isso? Nos anos 60, a orientação sexual das pessoas era absolutamente reprimida. Não era? As pessoas escondiam. Não é? Existiam pessoas gays, existiam mulheres, né, lésbicas, pessoas trans, mas era absolutamente reprimido. Né? As pessoas não podiam se expressar, não podiam expressar a sua afetividade, a sua sexualidade, a sua... Pode falar. Só para ver se eu entendi com relação a vocês. Eu estava pensando aqui, recentemente a Avon ela fez uma propaganda. Fala um pouquinho mais alto, por favor, que está um pouco longe. A Avon ela fez uma propaganda e ela colocou o menino, né, para fazer essa representatividade, que homens podem também usar maquiagem. Isso também está dentro dessa questão do desvio da reação das pessoas? O que você acha? Vou te devolver a pergunta. O que vocês acham? Como vocês acham? Por exemplo, eu lembro na propaganda do Dia dos Pais. Vocês lembram do Dia dos Pais? Quem fez propaganda no Dia dos Pais? Vocês lembram? Quem foi? Tammy Gretchen. Isso. Ela chama Tammy Miranda, é? O nome dela continua Tammy ou mudou? Isso eu não sei. Continua Tammy. Ah, então tá bom. Tá. Então, como que você acha que foi a reação das pessoas? Tá? Vamos pensar em termos geracionais, tá, gente? Eu tenho 46, vocês têm 20 e poucos, meu pai tem 80, então vamos pensar em termos geracionais. O avô de vocês, ou o pai da Larissa, hein, Larissa? Quantos anos seu pai tem? Meu pai tá com 75. Isso, seu pai é da geração do meu pai. Como que foi a reação do seu pai, Larissa? Conta pro Christian. Não, o meu pai nem entendeu para começar, porque ele não faz ideia de quem seja. Tá, mas aí uma vez que ele entendeu, tá? Alguém absurdo. colocou ele no mundo, fala assim, olha, vou explicar o mundo aqui. Pra ele é totalmente assim, absurdo, não faz o menor sentido. E não representa, não é um pai. Não Isso, tem por que exatamente. É uma reação agressiva, uma reação violenta, não é? Sim. Então, sim. Quando você fala que um homem pode usar, por exemplo, esmalte, né? Quando tem caras que passam esmalte na unha, né? Preto, né? Aquela coisa meio... eu sou velho, né, cara? Eu não sei nada, cara. Aquela coisa meio dark, meio... Como chama? Eu não sei. Tal. Então é legal, eu acho bonito, eu acho interessante quando o cara pinta a unha, eu acho legal. Se meu filho pintar, eu vou achar massa. Agora, como que é a reação do meu pai quando meu pai vê o Pedro com a unha pintada? Como vocês acham que ele vai lidar com isso? Ele vai achar que ele tá em outra... tá usando droga, sabe? Aquela coisa convencional, aquela reação convencional. Então, a maquiagem, né, o corpo da gente, ele é muito rígido, não é isso? A sua pergunta é o seguinte, olha, os padrões a forma que eu lido com o meu corpo, né, eu sou heterossexual, eu tenho uma cabeça quadrada, não é isso? Eu fui criado pelo meu pai, então minha cabeça só pode ser quadrada. Meu pai veio do interior do Maranhão, né? Então a forma com que eu lido com o meu corpo, para o meu pai e para o grupo social que eu fui criado, né? Meu grupo tem que responder aos padrões esperados daquele grupo. Então se eu começar a cuidar muito da minha pele, eu quero ficar um cara mais atraente, mais gostoso, né? As pessoas vão reagir, né? Não dá. Né? Pô, o Fred agora está 2 horas cuidando da pele dele, tá ficando mais bonito. Não. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, os padrões todo o padrão do nosso corpo, a forma com que a gente lida com o corpo, a gente espera, por exemplo, que uma mulher tenha um cabelo muito bonito, não é?
Então, uma das coisas mais chatas de ser mulher, eu imagino, né? São muitas coisas chatas de ser mulher. Por causa da repressão, do controle, né? Por causa da limitação que é com relação ao corpo, a expectativa em relação à sexualidade. Então, se a mulher transa demais, ela é banida, não é isso? Ela é considerada uma pessoa desviante, não é? Uma mulher que tem liberdade sexual, muitas vezes, dependendo do grupo, se for da geração, né, dos pais da Larissa, do meu pai, até hoje em dia, você sabe, né? Hoje em dia você tem muita gente jovem conservadora, né? Então, se uma mulher tem liberdade sexual, ela é considerada uma pessoa desviante. Ela é uma puta, ela é uma pessoa que não se respeita. Aí tem todo tipo de valor, né? Os valores são muito fortes, né? Que tem o negócio da mulher para pegar e a mulher para Isso. casar. Até hoje Aí tem essa isso. Tem até hoje. Até hoje. Então, Impressionante. às vezes, o que eu estou chamando a atenção para isso, respondendo a pergunta do Christian, né? É que os valores são mais fortes do que a lei. Os valores machucam, são mais agressivos, né? Então, a forma com que eu defino o comportamento do meu filho, por exemplo, meu filho está pintando a unha, está com um comportamento diferente, não convencional, de acordo com a minha criação, com as minhas referências, né? Então, é mais agressivo e tem maior impacto do que a lei, porque do ponto de vista da lei, se o meu filho usar maquiagem, eu não vou poder fazer nada em relação a ele. Nem o meu pai vai poder fazer nada em relação a ele. Mas do ponto de vista da reação social, é muito mais forte do que a lei. Você entendeu? Então a gente tem que entender o desvio. Então vamos supor que quem tem o cabelo comprido aqui, a Larissa tem, né? Então vamos supor que a Larissa fica careca. Vamos supor que ela deu a doida, né? Ela achou que o estilo dela tem que mudar. Ela quer ter um estilo diferente. Né? A Mariana tem um cabelo grande também, corta o cabelo, Mariana. Como você acha que as pessoas vão lidar com isso? Você vai ficar careca. Você vai cuidar do seu, vai continuar se maquiando, você vai continuar vestindo roupas, né, que você sente bem, que você sente bonita. Mas como que as pessoas vão lidar se você cortar seu cabelo? Olha como que o corpo, o controle sobre o corpo feminino é rígido. Se uma mulher cortar o cabelo muito curto, como você acha que as pessoas vão lidar? Ô Fred, tem uma coisa que a gente fala muito de reações sociais e a gente fala que geralmente são de formas mais agressivas, mais ríspidas, mas tem formas muito sutis também disso acontecer. Igual essa questão que você falou do cabelo. Às vezes a pessoa não vai demonstrar assim tão efetivamente, mas vai virar para você e falar: nossa, mas você ficava bem melhor de cabelo comprido. Que também é uma forma mais sutil, mas está fazendo a mesma coisa. Sem dúvida, né? O controle das normas, o controle da reação do grupo, ele passa por uma reação mais insidiosa, mais sutil, ou uma reação mais explícita, né? As pessoas vão rir. Se for uma pessoa mais infantilizada, pode ser adulto, não é um adulto infantil, ele vai rir do seu cabelo, sapatão, cabelo de... Né? Ele vai ter uma reação infantil. Vai ridicularizar você, vai gritar, vai rir, vai apontar na sua cara, você é isso, você é aquilo. Se for uma pessoa mais inteligente, que tem mais sociabilidade, ela vai reagir de outra forma, mas o sentido é o mesmo, né? O sentido é o de te recriminar, de apontar para você que esse comportamento seu não é expectativa. Você está quebrando a expectativa desse grupo, né? Quebrando os valores desse grupo, né? Então isso em relação ao turismo. Então o que eu estou chamando a atenção aqui, o conflito, ele é absolutamente disseminado na sociedade, absolutamente normal, né? Então e ele tem a ver com a identidade dos grupos sociais. Então ele é uma reação, a força da reação de um grupo sobre um comportamento diante, ela é real, ela não é que as pessoas são só estúpidas, ou as pessoas são, né, tem um mau caráter. Não. As pessoas realmente acreditam, né, na reação do grupo social. Elas acreditam que elas estão defendendo uma identidade, uma postura, né? Então a gente tem que reconhecer a legitimidade da reação social. É claro que é difícil reconhecer quando é uma figura muito caricatural, né, como o presidente da República, né? Ele é uma caricatura, não é? Ele é... O apelido dele, qual que é o apelido dele? Boçal, né? Então é uma criatura... Ele é desviante, não é? Ele é absolutamente desviante. Então, agora, a maior parte da reação social não vai ser tão caricatural assim, não é isso? A maior parte da vida social é mais complexa.
do que uma reação tão caricatural, igual a dele, né? Um comportamento dele, né? É muito estereotipado, né? É como se ele fosse um clichê. Ô, Fred, eu tenho uma dúvida. Só uma? É, Então tá bom, pô. Então a gente tá ótimo. É porque, assim, igual as coisas que o Renato estava falando e tal, por exemplo, da comunidade LGBT, que a gente, vamos supor que a gente procura a questão do casamento e tudo para conseguir ter o direito a esse comportamento que é dito o normal, né? E aí você tem direito à herança, né? Ou seja, o casamento ele é um contrato civil, né? Você sabe, né? Você pode... Então é um contrato civil. Então, com esse contrato civil você ganha, você estabelece um monte de garantias legais, né? Isso. E, assim, é um ato não deixa de ser um ato de resistência, mas vamos supor que num futuro, assim, utópico, que passa a ser completamente normal, que nenhum grupo social vai achar isso um desvio. Existe um nome para esse processo, quando uma coisa que é considerada um desvio passa a ser normal? Sim, passa a ser um comportamento conformista, né? Quando a reação social cessa, quando a reação social vai diminuindo, do ponto de vista da lei já é direito, ponto. Mas ninguém está interessado na lei, né? As pessoas não estão interessadas na lei. A vida social não se pauta no mundo das leis, né? Mas quando o divórcio, vamos pensar no divórcio, né? A separação, ele era considerado um comportamento absolutamente desviante. Uma mulher que separava nos anos 60 era considerado um comportamento desviante. Hoje é absolutamente convencional, não é? É claro que grande parte do feminicídio ainda é motivado por isso, você sabe, né? Grande parte do feminicídio tem a ver com relação entre parceiros, entre pessoas íntimas, né? Então, o cara, a mulher, olha, né, termina aquele relacionamento, o homem não consegue lidar com essa perda, com essa separação, e passa para agressão, e isso tem uma evolução, né, até resultar num feminicídio, né? Ao longo do casamento, ao longo daquela relação tem muita violência, até quando a pessoa quer dar um basta, tem um feminicídio. Então, ainda a separação, o divórcio ainda é mal, ainda não é, as pessoas ainda não sabem, uma parte da sociedade ainda não lida como um comportamento convencional. Mas de uma forma geral, para a sociedade como um todo, já virou um comportamento convencional. Não já? Né? Por exemplo, mulheres que não têm filhos. Vocês conhecem mulheres que não têm filhos? Mulheres que optaram, que por causa da vida social, né, têm parceiros, mulheres têm parceiros, mas não têm filhos. Eu conheço, na universidade você tem muitas colegas que são, né, profissionais, têm parceiros ou não têm parceiros, e optam por uma série de razões em não ter filho. Como vocês acham que os grupos sociais, a sociedade como um todo, né, e os grupos sociais reagem a esse comportamento? Eu acho que, querendo ou não, tem uma certa pressão, sabe? Tipo, sempre, suponhamos, a pessoa casa, aí casou, aí daqui um ano tá todo mundo assim, ai, quando vai vir os filhinhos? Ai, quando você vai engravidar? Então eu acho que tem essa a cobrança sempre começa com um tom ameno, não é? A gente sempre é ameno. Eu sou sempre educado com você. Ah, Júlia, pô, que legal, você casou. E agora? Então a gente sempre começa com um tom que não é agressivo, né? A gente não põe as garrinhas. Mas aí depois vai passando, tipo, o tempo aí, nossa, mas você não vai ter filho? Aí vai para um tom de julgamento, sabe? E aí quando a pessoa realmente fala não, aí tenta, vira meio que o papel da pessoa que acha que tem filho, transformar a cabeça daquela pessoa e falar, não. Porque e ainda pergunta, vocês têm problema para engravidar, sim, sabe? Aí já está num nível de cobrança mais severo. Aí já está uma cobrança mais severa, mais grave, né? Nossa, muito absurdo. E eu acho que assim, que é muito difícil para as pessoas, principalmente para as pessoas mais velhas, entenderem que as pessoas, às vezes, elas não querem realmente ter filho. Não é uma vontade, por N motivos. E assim, é muito difícil compreender isso, que seja por uma decisão da pessoa e não por igual, se for um problema de fertilidade, enfim. É isso, né? Então, aí é uma questão, é isso que você falou do conflito geracional, né? Isso é
esse conflito geracional é fortíssimo, mas tem também um conflito dentro da própria geração, né? Tem a ver com a sua prima, os seus familiares que têm uma expectativa em relação ao comportamento feminino, ao comportamento social da mulher, né? Ao papel social da mulher, de que ela tem que ter filho, né? De que é bom para a família, é bom para ela. Então, no limite, as pessoas vão começar com essas cobranças amenas, doces, né? Poxa, que legal. E aí no final elas vão falar assim, ó, você vai morrer sozinha. Você não vai ter ninguém para cuidar de você, né? Então, e as pessoas acreditam nisso. Elas não fazem isso porque elas são sacanas, não, né? Não é porque elas são maldosas ou porque elas acreditam que você vai ser mais feliz. Você, olha, Júlia, você, Larissa, Nicole, Mariana, todo mundo aqui, Cecília, já começa a planejar, viu, gente? Porque senão vocês vão sofrer as consequências disso, né? Já começa a planejar já os bebezinhos. Elas vão falar assim, olha, isso você vai ser uma pessoa infeliz. Ah, mas eu sou muito bem sucedida no trabalho, eu sou muito realizada, né? Eu tenho cachorro, né? Meu cachorro tá ali, viu, gente? Então, o cachorro vale a pena. O cachorro é mais barato do que filho e é mais companheiro também, tá? Então, eu recomendo ter cachorro. Então as pessoas vão falar assim, pô, você é super bem sucedida, você é uma pessoa bacana, competente, religiosa, né? Então a pessoa vai ter poucas áreas para te julgar. Seu comportamento é convencional em quase tudo, né? Você vai à igreja, você torce para o Atlético, né? Você é uma pessoa bacana, inteligente, atleticana, ficou feliz com a vitória do Galo. Você vota em partido de centro, de direita, ou seja, você não é uma comunista radical, ou seja, você é vegana, né? Tudo pensando na natureza, você não come carne, mas aí você não optou em não ter filho. As pessoas vão cobrar isso. Então, o nível de cobrança das nossas escolhas sociais, ela é o tempo todo regulada. E a sociedade funciona assim, não é que as pessoas fazem isso de uma forma que elas são intrometidas, né? Aquelas pessoas não é um problema do indivíduo. Não é um problema do indivíduo, não. As regras, o controle social entre as pessoas é muito intenso. Então, se você fala assim, esse negócio de ser vegano, isso é uma palhaçada, né? As pessoas lidam assim, né? Ser vegano é uma palhaçada, isso não muda nada. A pessoa é consumista, né? Então, às vezes a pessoa é vegana, mas ela é super consumista, ela compra um monte de produto da indústria de cosmético, né? Da indústria de cabelo, dessa indústria que usa animal, né? Que tá esses laboratórios gigantes, né? A Pfizer, a Bayer e etc., Johnson Johnson, né, que agora está fazendo vacina, mas faz muito produto químico, muita medicação também, né? As pessoas ficam ansiosas e começam a se medicar. Então, o tempo todo nosso comportamento é regulado, né? E por que é assim? Por que vocês acham que é assim? Eu estou falando assim, não é um problema do indivíduo, não é um problema da sua mãe, Larissa, não é um problema da sua vizinha, Marina, né? Nem um problema da sua prima, Nicole, aquela prima chata que você tem. A sociedade funciona assim. O controle moral, controle sobre as normas, né, é muito intenso, né? A gente está sujeito a eles, não tem como lidar com tanta pressão. Na verdade, a gente vive numa sociedade de muito controle, né? Não é uma ditadura. Imagina se a gente vive numa ditadura, como na China, né, como na Coreia do Norte. É pior ainda. Então a gente está falando aqui do plano das normas sociais, dos valores. A gente não está falando da lei, né? A lei não obriga a Júlia, nem a Marina, nem a Nicole a ter filho. A lei não obriga, né? Vocês não vivem no Conto da Aia, não. Vocês assistem aquela série, o Conto da Aia? Eu estou assistindo agora a 4ª temporada, é muito legal, não é? Fred, tem uma coisa também, que se você está no grupo que considera aquele comportamento desviante, se você não considera e você faz parte daquele grupo, automaticamente você passa a ser desviante também por um outro motivo, sabe? Por não achar aquele comportamento desviante. Porque tem isso também, você não precisa ter o mesmo comportamento. Mas é uma questão de valor. Você acredita nos valores, né? Então eu acredito que 2 homens têm direito de se beijar na rua. Então, e eu sou heterossexual, eu sou, né, classe média, branco, ou seja, eu sou um cara absolutamente convencional, né? Dentro do esperado, né? Eu voto no centro, né? O centro de esquerda. Eu sou consumista, ou seja, eu não tenho um comportamento alternativo, né? Eu não sou contra o capitalismo, nada. Então, a pessoa, mas aí os meus valores vão ser questionados, né? E as pessoas vão fazer, como assim? Você não é um cara convencional? Você não é um cara bacana, né?
o seu comportamento não é conformista? Mas em relação à liberdade de orientação sexual, eu acredito que as pessoas têm liberdade. Que isso, o fato de uma pessoa ser gay não quer dizer que ela não vai cumprir todos os outros. É isso que eu digo pro meu pai, né? As pessoas são conformistas o tempo todo. Uma pessoa gay, um cara que beijou outro cara na rua, ele é conformista em todos os outros planos da vida social, todos os outros papéis da vida social, ele é conformista. Ele vai pagar imposto, né? Ele vai cumprir, ele vai ser um bom aluno, ele vai estudar, ele vai ter que trabalhar, ele vai querer casar no civil. Então ele vai ser conformista em relação a tudo, né? Então, é isso que as pessoas não entendem. As pessoas, aí que vem o estigma. Vocês conhecem o significado, né? Estigma, né? O preconceito, né? Então, quando você pega uma categoria da vida social, como a orientação sexual da pessoa, né? E aí você coloca essa categoria, você entende ela como desviante, como uma categoria pivô. Então você pensa assim, o meu vizinho é gay. Então se ele é gay, ele é comunista, ele é uma pessoa descontrolada, ele não vai pagar imposto, ele é contra o capitalismo, ele é contra a igreja, contra a religião. Não. Então quando você estigmatiza, quando você você pensa assim, fulano tem uma religiosidade desviante, né? Uma religiosidade afro-brasileira, ou fulano é judeu, por exemplo, né? Então você pega esse atributo do fulano como uma categoria pivô. E você entende que essa categoria pivô vai contaminar todas as outras categorias, todos os outros papéis sociais dele. Aí você cria um grupo que você pode desumanizar. Quando você pega uma categoria pivô e fala, fulano é gay. E isso quer dizer que não é um bom aluno, não é um bom filho. Então, todos os papéis sociais que a gente desempenha vão ser contaminados, né, a partir dessa categoria pivô. Né? Então, isso aparece, por exemplo, em relação à pedofilia. Né? A pedofilia é um tema muito sensível. Né? Então, se um grupo social acusar um aluno, né, um professor, alguém da sua família de ser pedófilo, as pessoas vão começar a reagir e a reinterpretar, mesmo que a pessoa não seja, tá, gente? Então, esse que é o problema da reação social. A reação social é muito violenta. Então, se você acusa uma pessoa de ser pedófila, a pessoa não é, e tem vários exemplos disso, né, que a imprensa cobriu, né, tem vários, como que essa reação social violenta, essa caça às bruxas, vira uma caça às bruxas, né? Você acusa uma pessoa de ser um estuprador, de ter estuprado um professor, de ter estuprado uma aluna. Então a primeira reação da comunidade acadêmica vai ser de condenar, claro, né? Mas e se você não conseguir provar, se você não conseguir demonstrar isso, né? Então o que eu estou chamando a atenção é que a reação social, independente da natureza, tá? Pode ser uma reação social conservadora ou uma reação social progressista, né? Ela pode ser muito violenta. Então a reação social das pessoas, a reação social do grupo não é proporcional. Ela não se pauta na lei, né? Então a ideia de linchamento, sabe? Linchamento, Ô Fred, de cancelamento. Então, às vezes a nossa reação é mais violenta do que o comportamento da pessoa. ô Fred, Pode falar, Christian. essa reação que você falou é muito interessante, porque igual Hein, Christian, fala mais alto porque tá muito baixinho. essa reação, né, que agora tá dando pra mim ouvir melhor? Ainda tá baixinho ainda. Pra mim tá normal. Pra mim também. Mas pode falar, Christian, pode falar. Essa reação, né, que as pessoas têm é muito engraçado, porque a gente tá nessa onda do cancelamento, né, de cancelar as pessoas e sem deixar pelo menos elas falarem, sem deixar ouvir a voz dessa pessoa, né? E é muito complicado isso, essa situação, porque aí acaba que nenhum discurso avança e aí ficam os dois lados errados. E aí é curioso, porque você tem grupos progressistas, né, grupos feministas, grupos que lutam, estão dentro do movimento negro, estão dentro do movimento feminista, que cancelam, tem uma reação social muito violenta. Então você tem grupos progressistas que fazem um linchamento moral, né, um linchamento. Então, olha como que a reação, olha como que o desvio é muito mais importante do que o crime, né?
A reação social que eu tenho a um colega que é acusado de ter assediado uma aluna, ou uma professora, uma colega, e mesmo eu não sabendo, né, eu não estou falando que a reação social ela sempre acontece, né, gente? Não tem como a gente calibrar, não tem como a gente falar assim, ah, Cecília, não reage não, seja uma pessoa neutra. A gente não é neutro, em hipótese alguma a gente é neutro, né? Todo mundo aqui é preenchido de valores, de crenças, né? Mas o que eu estou chamando a atenção é que a reação social a um comportamento desviante, que nem foi provado que é um crime, né? Ela é muito violenta. Seja ela de esquerda, seja ela progressista, né? Seja ela de direita. Então, quando a gente está lidando com desvio, quando a gente está lidando com o tema dessa disciplina, né? Que é a reação social, a gente está lidando com forças sociais que são muito fortes. É isso que a gente tem que ter em conta, né? É isso que a gente tem que levar em consideração, né? Que não passa, a gente não precisa chegar no plano da lei, não precisa virar crime. Muito antes de virar crime, a gente já está punindo. Por quê? Porque a vida moral é muito forte na gente, né? Então a gente cobra. Eu tenho colegas, por exemplo, que são mulheres, né, que não têm filho. E elas são profissionais extremamente competentes, muito mais competentes do que eu, muito mais produtivas do que eu. Só que a categoria pivô delas não é essa. Não é isso que aparece. A categoria pivô é o fato de elas não serem mães. Elas terem optado por não ser mãe, de não ter criança, né? De não ter filho. E aí elas sofrem essa reação social. Claro que na universidade, entre os colegas, por exemplo, entre os pares, essa reação é menor. Essa reação ela é mais branda, ela é mais amistosa, né? Agora na vida, né, na vida familiar, na vida comunitária, nos amigos fora da universidade, essa reação é maior. E a pessoa tem que lidar com isso. Você não vai esperar que a sociedade mude, né, que os grupos sociais vão se adaptar ao seu comportamento. Isso não vai acontecer, né? Claro que a pessoa tem que continuar com a pessoa continua com as crenças dela e ela lida com esse conflito. Mas ela vai continuar sofrendo essa pressão, né? Isso não vai mudar, não vai cessar, né? Porque essas mudanças de valor, de norma, elas não acontecem de uma forma automática, como a lei. A lei não. Esse comportamento aqui é crime, é considerado criminoso, né? O consumo de maconha agora é considerado um comportamento absolutamente convencional, né? O sistema de justiça criminal não pode mais acusar ninguém de fumar maconha, né? Indiciar, julgar e prender, né? Então isso está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. Vários estados americanos, a produção, a venda e o consumo de maconha já está absolutamente legalizado, né? Ele está sendo tratado como álcool, não é isso? É uma droga que tem impactos na saúde pública, né? Tem muita gente que sofre efeitos colaterais, sofre dependência, né? E etc, etc. E as pessoas precisam ser tratadas pelo sistema de saúde. E como o álcool, por exemplo. O álcool é a droga mais disseminada, você sabe, né? É mais barata e é mais disseminada. E é que causa mais danos para a saúde coletiva, né? Então, você pega os números de pessoas que se afastam do trabalho, né? Por dependência, que têm aposentadoria compulsória, que são internadas, é álcool. As drogas consideradas ilegais têm um percentual muito pequeno. Porque o álcool é a droga mais disseminada, né? Mais fácil, mais acessível. Então, quando você legaliza uma droga, o que você está fazendo é aumentar o problema. Claro que a justiça, o sistema de justiça criminal, aumentar o problema do ponto de vista da saúde pública, né? Falando do ponto de vista... Agora, claro que se você colocar a polícia militar, a polícia civil, o Ministério Público, o judiciário e o sistema prisional para lidar com o comportamento social, é uma tragédia, né? Colocar todas as instituições para criminalizar um comportamento social, o impacto disso é nefasto. Os efeitos sociais. Então você prende muito mais gente pobre, você prende muito mais homem negro e pobre, você mata muito mais homem negro e pobre por causa desse sistema de justiça criminal que reage ao consumo de drogas, né? Então a classe média branca, por exemplo, quase não é afetada por esse sistema de justiça, por esses atores do sistema de justiça criminal, né? Quando o Estado tenta regular um comportamento, é muito violento. A gente não deve envolver o Estado em tudo, porque a reação do Estado
é muito mais violenta do que o comportamento, é absolutamente desproporcional. Então por isso que a gente tem, por exemplo, uma polícia civil do Rio de Janeiro que entra numa favela para prender, né, para cumprir mandato de prisão e mata 29 pessoas. A polícia, ela está autorizada a fazer aquilo, autorizada moralmente, né, não legalmente, né? Então se os governos estaduais e o governo federal legalizar uma parte das drogas, como está sendo feito nos Estados Unidos, você vai retirar essa resposta violenta do Estado, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, o Judiciário, o sistema prisional, né? Agora, os efeitos na saúde pública, a reação social, né, das pessoas vai continuar, claro, né? Então, o que a gente está tratando aqui é no âmbito da moralidade. Então, a moralidade, ela perpassa toda a vida social, né? Então, quando a gente classifica um comportamento como desviante ou como conformista, ele está numa linha tênue, né? Que para um grupo pode ser absolutamente convencional, ou para outro grupo pode ser desviante, né? E a reação social é muito forte. É isso que a gente tem que levar em conta, né? É isso que é interessante na vida social. Professor, Pode falar. mas assim, interessante você falar da razão social do empoderamento que ela tem. Às vezes ela é discutida, claro, por assuntos que viram a ser polêmicos, mas o Estado maior em cima disso não, como é que eu posso dizer, não define, não defende, parando para pensar assim. Tem alguns filmes até interessantes, tem no Netflix, até mesmo os filmes do Oscar, né? Se você parar para ver, eu gosto, eu acompanho. E eu vejo, tipo, os ganhadores. Há uns 2 anos atrás, teve um movimento dos atores afro-americanos Isso, que eles não iam no Oscar. isso. Eu lembro Porque disso, chama nenhum Oscar, negro ganhava. Oscar So White, né? O Oscar muito branco, né? Sim. E muitos artistas não foram, aí outros foram. Aí você pega hoje o Oscar, hoje, você vê que eles colocaram tipo 50-50. Mas não, mas o Estado, o governo, tudo não define como é que eu posso dizer? Esse tema. Ele não Parece regula. O Estado não não tem. regula isso. Você tem razão, sem dúvida. Acho interessante contribuir isso, porque eu Sem tenho dúvida. pensado bastante. O Estado regula, por exemplo, cota, né? O Estado tem cota para estudantes entrar na universidade, por exemplo, né? Então, antes, a universidade, quando eu entrei na universidade, quando eu fazia vestibular, há 50 anos atrás, né, 700 anos atrás, era vestibular. Então, eu trabalhei um período com bolsista da FUNC e a gente fazia análise do perfil dos alunos do FMG. Quase todo mundo era de classe B e A. 80% dos alunos do FMG eram de classe A e B. Quase todo mundo era branco. Quase todo mundo vinha, praticamente todo mundo, né? Vinha de faculdades, de escolas privadas. Eu vim de escola pública, eu estudei a vida inteira em escola pública, né? Então, o Estado começou a regular isso. Espera aí, a melhor universidade do Brasil, a melhor universidade do Estado, a melhor universidade de Belo Horizonte, ela está servindo para reproduzir essa desigualdade de acesso. Então, os alunos brancos, de classe média, alta, estão ouvindo? Ou parou? Tô ouvindo. Eles estão ocupando de forma... existe um monopólio, né, dos alunos de escola privada sobre o FMG. Como que a gente quebra esse monopólio? Com cota. Aí você começou a estabelecer cota para a escola, para a origem dos alunos, escola pública, origem social, né, e origem étnica, né? Então o Estado passou a regular isso, né? Então eu vou abrir aqui o PowerPoint para a gente continuar essa discussão, tá bom? Agora, essa discussão a gente tem que trazer ela para o âmbito do turismo. A gente tem que pensar isso, como que o controle dos valores, né, o controle social, o controle moral, ele está presente no comportamento dos turistas.
está presente no comportamento daquela sociedade que recebe os turistas. Então isso aqui é interessante, né? Não é, então isso é que gera conflito. Então a moral da história aqui é que o comportamento humano, o comportamento social, né, o papel social que a gente representa, ele está o tempo todo regulado. O tempo todo a gente tem controles morais, né? Regras morais que são invisíveis. A gente só percebe quando a gente quebra as regras. Isso é que é legal. Então, se a Larissa tem um comportamento absolutamente convencional, para o grupo familiar, para os vizinhos, para os colegas, e se ela quebra uma regra, umazinha só, aí é que a reação social aparece. Isso é que é legal na vida social. Você pode ser absolutamente convencional em tudo, mas aí eu resolvo mudar meu cabelo, resolvo pintar meu cabelo, ou resolvo tirar o meu cabelo, ou resolvo usar esmalte. Uma coisa só, tá? Um detalhe, não é? Isso muda tudo. Todo mundo vai reagir a isso. Então o controle que existe sobre a gente, sobre o nosso corpo, sobre o nosso comportamento é muito grande. E ele é invisível. Isso é que é interessante. De repente ele aparece. Ele estava lá o tempo todo. O tempo todo a gente está sendo controlado. O tempo todo eu controlo a Larissa, eu controlo a Nicole, eu controlo o Gabriel. Vocês também exercem controle sobre mim. Né? Então a vida social ela é muito complexa. Né? E a gente não se dá conta disso. Então, em relação à sexualidade, por exemplo. Né? Então, uma aluna ficar com um professor. Hoje, isso vai implicar numa reação muito grande das pessoas, não vai? Né? Eu não conheço nenhum professor que namora aluna. Né? Inclusive porque ele não é doido. Né? Eu falo assim, não faça isso, cara. Né? Faça qualquer coisa, menos isso. Porque a reação social das alunas, das professoras, dos seus colegas, dos pares vai ser muito grande. Pode ser uma relação consensual. Eu estou falando de uma relação consensual. Não estou falando de uma relação abusiva, não, claro. Né? Agora, vamos imaginar que uma professora de 50 anos, né, fique com um aluno, com um cara. E qual vai ser a reação social das pessoas? Elas vão achar que essa desigualdade de poder, né, porque ela tem uma desigualdade de poder, é um aluno de 20 anos, né, que joga joguinho até hoje, igual meu filho, né, joga LOL, e que usa TikTok com uma pessoa adulta, né? Se for uma mulher com um cara de 20 anos, qual que vai ser a reação social das pessoas? Mas pode falar, Larissa. Não, na verdade eu ia comentar sobre o que você falou de, por exemplo, um professor como aluno. A gente passou, na outra faculdade que eu fazia, teve a situação dessa, um professor começou a namorar com uma aluna e eles até casaram, estão juntos até hoje e tal. Foi uma relação consensual, né? Tal. Sim, mas a gente achava aquilo tão... Eu digo a gente porque eu também. Eu ficava, gente, mas como assim? A gente sempre reage. Sabe, eu acho normal e ok, pode acontecer, mas eu tive uma reação que eu não esperava. Eu ainda olhava assim e falava, pera, mas... E tentando entender aquilo e tal, é muito estranho, porque às vezes é até involuntário, mas é pelo meio que a gente vive mesmo, assim. Não, os valores estão na gente. A gente tem uma adesão a esses valores. E aí quando a expectativa desses valores é quebrada, a gente reage a eles. Né? Então você sempre vai achar que uma relação desigual, porque uma relação entre um homem de 50 anos e uma menina de 20 anos é uma relação desigual. Sempre é. O homem tem muito mais status. Não, então o cara é professor, o cara é professor universitário, tem estabilidade, tem um salário alto, uma menina tem 20 anos, né? Não tem estabilidade, não tem... Tá formando ainda, né? Não sabe nada, né? Vai ser 19, 20, não sabe bosta nenhuma da vida. Está se formando, não tem emprego, não tem renda, não tem status. Então como que é essa relação desigual? E aí, ao mesmo tempo, essa é a relação convencional. É como que a sociedade, na geração dos meus avós, dos meus pais, via uma relação entre homens, né? Entre homens e mulheres. Então a relação entre homens e mulheres tinha que ser assim, desigual. Era uma relação natural, né? Positiva. O homem sempre vai ter mais status, mais poder do que as mulheres. Hoje em dia as pessoas não lidam, não reconhecem, não naturalizam mais essa desigualdade de poder. Hoje em dia as pessoas esperam que tenha uma relação igual, não é isso? Uma paridade de poder. Então, uma mulher que casa, um relacionamento que é igual, é um relacionamento esperado hoje em dia, né?
um relacionamento muito desigual, a gente reage a isso, né? E muitas vezes isso acontece ainda, né? Pode ser uma relação convencional, como você disse, né? A aluna lá e o professor casaram, tiveram filhinhos, foram felizes para sempre, né? Então, a gente reage, né? Agora, vamos imaginar uma relação contrária. Uma mulher, uma professora com um cara de 20 anos. Como vocês acham que vai ser a reação no IGC? Né? Como você acha que isso é fofoca? Porque a gente adora fofoca, né? Todo mundo vai comentar, né? Fernanda vai falar com a Nicole, olha, você viu aquela professora velha, feia, ficando com carinha, com o Gabriel, tem 20 anos, tal. Então, como vocês acham que as pessoas vão lidar com isso? Pra falar a verdade, eu acho que vai ser mais ou menos igual, pelo menos falando assim, da nossa geração, eu acho que não tem muito essa coisa que você falou de, não, é sempre o homem que tem que ter mais poder. Eu acho que é algo que está muito mais equilibrado, e mesmo que esteja desequilibrado, eu acho que a gente pode ver sim a mulher com bem mais poder que o homem e enxergar isso de uma maneira, não, tá tudo bem, não tem nada demais. Então eu acho que seria, claro, tabu, né, de um professor ficando com um aluno, mas eu acho que o gênero não influenciaria as reações. Eu discordo. Eu acho que você está tendo uma Também. ideia, você está idealizando a vida social, né? Assim, a vida social não é assim tão simples, né? Eu acho que as reações seriam mais exageradas, porque como já existiu a normalidade dessa relação do homem ter mais poder e a mulher já foi ok em algum momento. Não, sempre foi naturalizado isso e até hoje é, né? Ainda é de uma maneira um pouco mais velada, assim, né? Mas como não tem esse histórico desse outro tipo de relação, então acho que as relações seriam desse tipo de relação, eu acho que as relações seriam bem mais exageradas. Acho que muito mais julgamento e tal. Eu acho que não. Eu sinto que a mulher sempre vai ser vista como coitada. Tipo assim, se for uma menina mais nova com um professor mais velho, ela tá sendo manipulada por ele. Suponhamos que não esteja sendo, mas ela tá sendo manipulada, ela é coitada. E se for uma professora mais velha, ela é desesperada, papa anjo, tipo assim, ela não pode estar com uma pessoa mais nova. E o cara mais novo só tá com ela por causa da estabilidade financeira. Ele nunca é porque ele gosta dela. Nunca é uma relação convencional. Nunca é uma relação convencional. É sempre uma relação predatória, né? Então o cara é sacana, ele quer pegar a coroa, né? Porque a coroa, ela é velha, é feia, mas ela tem... Então a gente nunca normaliza as relações, né? A gente sempre acha que é uma relação desviante, né? Então a nossa reação é muito feia, né? A reação das pessoas é muito virulenta, né? É porque eu acho que sempre foi uma coisa estabelecida na sociedade também, a questão de nenhuma relação entre homem e mulher, espera-se que o homem seja o mais velho da relação. Então eu acho que o fato de ser uma professora mais velha, indiferente de ser professora ou não, vamos tirar isso da equação. Ser uma mulher mais velha com um cara mais novo, isso já é julgado. E aí quando você coloca a questão da professora no meio, aí vai se esperar que ela tá dando ponto para ele passar. Ele vai se beneficiar, né? Ele vai ser beneficiado, vai ser o chuchu da professora, né? E nem sempre isso vai ser real discutido na relação. E discutido na relação se fosse o contrário. Se fosse um homem mais velho com uma menina mais nova, nem sempre isso entra na questão, esses comentários. E se fosse uma mulher mais velha e um menino mais novo, com certeza isso seria o auge. O fato é que todo mundo ia julgar, Gabriel. Sinto muito, mas o seu relacionamento com aquela professora mais velha ia ser o assunto da semana. Todo mundo ia te julgar, a Cecília, a Nicole, a Júlia, a Larissa, eu. Mas não porque a gente é sacana também, porque as pessoas... É uma quebra de expectativa. Então, a sociedade não funciona de uma forma idealizada, né? As pessoas julgam. E se fosse um professor com um cara? Né? Se fosse dois homens, né? Um professor mais velho com um aluno, né? Então, a gente não tem expectativa de que, hoje em dia, essa relação desigual, ela não é mais aceita, né? Hoje a gente lida mal com uma relação desigual, né? Então, um professor, eu com uma aluna, eu com um cara, né? Eu acho um cara lindo, tá? 19 anos, aquela corpo maravilhoso, eu vou ficar com um cara. As pessoas não vão lidar com isso.
um relacionamento gay, aí o Fred vai influenciar outros alunos a ser gay. Olha a mentalidade das pessoas. As pessoas pensam assim, você sabe, né? Aí agora todo mundo vai ser gay. Aí a Cecília, pô, agora não vai ter nenhum cara para namorar, porque todos eles vão ser gays, porque o professor resolveu ser gay. Então a mentalidade das pessoas, ela é muito... Na verdade é uma reação social, né? Não é que elas acreditam nisso. Do ponto de vista racional, as pessoas não acreditam nisso. Que o fato de você ter um professor que tem um comportamento, né, que assume a sua orientação sexual, vai influenciar e todo mundo vai ser gay. Não. Mas é a reação social como se fosse assim. Né? Então é muito terrível a reação social. Né? E como Eu que... acho que até Pode como, falar. por exemplo, a própria sociologia, né? Que a gente vê muita pessoa falando, não, vai influenciar todos os alunos a serem esquerdistas, porque é um professor de humanas. Tem essa ideia de que a universidade ela é homogênea, né? De que todo mundo na universidade pensa igual, né? Não é verdade isso, né? Não é verdade. Então, eu vou passar agora para o slide para a gente continuar essa discussão, mas antes eu vou fazer um intervalo, porque acaba que eu bebo muita água tá bom? Então, a gente vai fazer uma pausa de 20 minutos para tomar um café. Então, agora são 9h20, a gente volta 9h40, tá bom? Beleza. Ok? Então, até mais, gente. Beleza. Eu vou ali na padaria, professor. Cuidado com o coronavírus, hein? Cuidado.